Bem-vindos a mais um programa Alvorada Cristã, um programa voltado para a imortalidade da alma, numa proposta espírita cristã. Eu me chamo Silvia de Souza Gonçalves e vou entrevistar a nossa irmã Lúcia Balancobos. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Esse programa é um oferecimento do Centro Espírita Francisco de Assis, localizado à rua Adolfo Gustavo Friedrich, número 706, aqui na Vila Nova, em Mafra, Santa Catarina. E hoje vamos tratar sobre o tema A Vida Espírita, Erraticidade, Paixões e Memória Espiritual. Bom o tema, né, irmã? Vou fazer então a primeira pergunta para a Lúcia. Lúcia, muitas pessoas se perguntam o que acontece com o espírito após a morte física, antes de uma nova encarnação. Então, para começarmos, como se caracteriza a vida na erraticidade? O que fazem os espíritos nesse estado? Como se relacionam entre si? E de que modo esse período influencia no seu progresso espiritual? A erraticidade é o estado do espírito entre uma reencarnação e outra. Então é o estado como se fosse, a gente diz o espírito errante, mas não no sentido de errar, mas sim no sentido de estar entre um processo e outro. Desencarnou, volta à pátria espiritual, mas precisa voltar à Terra. Então o espírito ele não está mais no corpo físico, mas ele ainda não atingiu a perfeição. Então ele precisa desse retorno ao corpo físico. Sim. Mas a vida na erraticidade, ela é muito vívida. Existem muitas situações envolvendo a vida que a gente diz que é a vida verdadeira, nossa, do espírito, porque lá nós temos atividades, nós temos as colônias espirituais, temos trabalhos. Então, na verdade, se a gente fosse ver, a vida na matéria é que é uma cópia da nossa vida verdadeira, que é espiritual. Então, para que a gente entenda como que nós ficamos na erraticidade, basta que a gente analise. Às vezes a gente está num estágio que ainda não alcançou. Então, a gente não está nem mais naquela situação, mas ainda não atingiu. A gente está se preparando para fazer algo maior, melhor, porque é a evolução. Né? Nós evoluímos constantemente. Então, nesse processo de evolução, nós permanecemos um tempo na erraticidade para voltarmos à matéria e aqui experienciar, porque olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Então, é preciso que a gente experiencie, aprecie a vida. E esses apreciares aí nossos que são as nossas existências, as muitas existências até que a gente atinja a perfeição relativa. Na erraticidade também, o espírito tem uma lucidez maior. Ele se depara, ele se apropria do que ele realmente é e ele almeja aquela felicidade. E na erraticidade é que acontecem também os planejamentos reencarnatórios. Sim. Porque tudo tem planejamento. Com certeza. Né? Uma empresa tem planejamento, a nossa vida não seria diferente. Tem um planejamento reencarnatório, do qual muitas vezes participamos e do qual muitas vezes a gente pede até para reencarnar com determinadas pessoas, num determinado ciclo, às vezes de amizade, não apenas dentro da família consanguínea. Quantos que a gente encontra pelo caminho que a gente se identifica tanto, tem uma amizade tão sincera, tão boa. Sim, que parece que conheceu a vida inteira, né? E que na verdade conheceu, porque gostamos de dizer, olha o tamanho dos universos e nós aqui. Não é por acaso. Então, a erraticidade é esse período entre uma reencarnação e outra. E que é tudo para a nossa melhoria espiritual, com esse objetivo. Lúcia, agora eu preciso que você explique para a gente se os espíritos, depois da morte, mantêm as paixões humanas. Também, como que é que o espírito se transforma nesse aspecto? Ele continua a sentir ciúme, inveja ou ódio, por exemplo? E como isso influencia a sua felicidade ou infelicidade no mundo espiritual? A natureza não dá saltos
tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então nós continuamos os mesmos. Porém, nós não estamos mais no abafar do corpo físico. Então nós somos muito sensíveis. E os nossos vícios vão conosco, as nossas virtudes, as nossas conquistas, que são os nossos tesouros, seguem conosco também. Que são o nosso verdadeiro patrimônio, que é o que levamos conosco, que é o que a gente já conseguiu melhorar. E Jesus nos advertiu tanto sobre os amigos serem os tesouros, que a gente deveria granjear amigos. Então, eles também nos auxiliam nesse retorno à pátria espiritual, estando nos dois planos da vida. A amizade verdadeira e sincera, ela é suporte para a gente, né? Então, a gente volta à pátria espiritual da maneira da qual a gente era aqui, né? Se a gente tem vício, a gente vai continuar tendo, e a gente vai ter essa necessidade do vício. Vamos usar um exemplo, o tabagismo, né? O cigarro. A pessoa que passou ali a vida toda fazendo uso do cigarro, ela ainda vai ter essa necessidade, porque nós ainda somos espíritos materializados, né? Então a gente tem as necessidades. A gente vai se aproximar aí de pessoas que fazem o uso e vamos absorvendo aquela energia, já que não temos o contato com a matéria. Por outro lado, se a gente não leva consigo os vícios, a gente vai se aproximar de pessoas envolvendo no amor, no carinho, na afetividade, inspirando muitas vezes, né, para a prática do bem. Às vezes, verdadeiros guias espirituais de uma família, aquelas pessoas que já estão desprendidas da matéria, que não carregam vícios e que desenvolveram muito as virtudes. Esse é um patrimônio que a gente conquista, que a gente deve trabalhar para conquistar, porque ele traz leveza, né? Observemos como os vícios, então, são pesos na nossa vida, nos escravizam. E como a vida virtuosa, ela nos liberta, ela é leve, ela vai trazer essa leveza para nós sempre. Isso tudo que você está trazendo é muito profundo, Lúcia, é muito importante. A importância da gente exercitar, que deve ser todo dia, a gente precisa se lembrar disso diariamente, né? Exercitar uma vida saudável, né? Em todos os sentidos, né? Física, mental, espiritualmente, né? É um exercício diário, né? E muito importante. E me conte para todos nós, existe alguma passagem de Jesus na qual ele fala sobre a erraticidade, sobre a vida no lado de lá? Olha, Jesus, ele fala para nós que não se turbasse o nosso coração. Né? Então, se a gente está encarnado ou desencarnado, que não se turbe o nosso coração, disse o nosso mestre. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas que Jesus fala também é da vida nos outros planetas. Mas também podemos entender como as moradas que nós construímos no nosso mundo íntimo. Sim. Né? Então, qual é a morada que a gente está tendo? Esse reino que nós buscamos, o reino dos céus, ele precisa ser trabalhado constantemente dentro de nós. Essa recomendação de Jesus, que o nosso coração não se turbasse, é que a gente não caia em desespero, que a gente busque ter uma vida saudável, não apegada às coisas que nos escravizam, não aterrados, né? Não demasiadamente apegados à vida material, à física, ao fisiológico, mas sim nos entendendo como espíritos imortais, como dissemos, nessa construção das virtudes, então que a gente não se turbasse, que o nosso coração fique tranquilo, porque Jesus nos garante que há muitas moradas, então a erraticidade é uma delas, é uma das moradas que Jesus nos fala. E essa morada também é entendida como o céu que nós desde agora podemos construir em nós. É um caminho, né? Eu gosto sempre muito do pensamento, da imagem de um caminho com a luz de um sol lá no fundo, sabe? Uma paisagem muito bonita, e esse caminho vai nos levar onde a gente tem que chegar.
ele tem curvas, vão ter algumas pedras no meio dele, mas o sol está lá, e o sol é a evolução, é Deus, é o amor, né? É o bem-estar, e a gente está nesse caminho, e a gente nunca está sozinho, a gente sempre está bem acompanhado. Nós falamos do Raul há pouco, né, Silvia? O Raul fala de uma forma tão linda. Quando ele vai falar de Jesus, ele diz sol das nossas vidas. Sol. É tão bonito isso, né? Sim. Porque Jesus é o sol das nossas vidas, né, Silvia? Ele aquece, ele ilumina, ele alegra. Ele nos faz ver. Faz ver. Abrir os nossos olhos, né, para as nossas realidades. Como é bom o sol. E como é bom Jesus. Como é bom Jesus. Então, agora a gente quer saber de você, Lúcia, por que não nos lembramos claramente de nossas vidas passadas? Como a doutrina espírita explica esse esquecimento e que papel tem as intuições e os pendores instintivos que percebemos em nós? Nós não lembramos das nossas vidas passadas de fato. Há quem lembre, existem relatos, né? Mas a maioria esmagadora de nós não temos essa lembrança. Como que funciona isso? Nos diz Allan Kardec, na obra Espírita, através também dos espíritos superiores, que nós viemos para cá com o véu do esquecimento. Então, o que é o véu? O véu, quando você consegue ver através dele. Ele não é uma parede fechada. Você consegue perceber algumas coisas. Então, é assim que funciona as nossas vidas, as nossas existências, vamos dizer, porque vida é só uma, mas as nossas outras existências, nós temos alguns lapsos, assim, mas também tem muita coisa vívida. Então, basta que a gente se observe as nossas tendências, os nossos gostos, as pessoas que estão colocadas conosco, como que elas são todos fragmentos das nossas existências anteriores, já que é um contínuo. Sim. Né? Então, se a gente... Allan Kardec nos diz que Deus, na sua bondade infinita, nos traz, né, esse véu do esquecimento, que por hora nós não temos condições de abarcar tudo. E por que não temos? Justamente por causa do nosso nível evolutivo. Sim. Porque se fomos tanto bons e fomos personalidades famosas, o orgulho nos... vai pegar. Vai pegar. E se a gente fez muita coisa ruim, a gente ia se deter no remorso. Sim. Então, a gente ainda não atingiu um nível que consegue trabalhar com tudo isso, com todas essas informações. Então, nos é saudável lembrar apenas o que Deus nos permitiu lembrar por hora. Porque com o processo evolutivo acontecendo, né, as nossas existências, nós teremos. Até o retorno à pátria espiritual nos traz uma lucidez já maior das nossas outras existências e do que virá também. Mas enquanto reencarnados, realmente nós temos o véu do esquecimento que nos faculta espiar, porém não temos total, né, visão. E também a gente consegue observar não apenas a gente, mas as outras pessoas que convivem com a gente, o que mais ou menos trabalharam. Se for pensar, por exemplo, em faculdades, nas nossas potencialidades, quantas não estão em estado latente? Sim. E que a gente vê que são os nossos gostos. Às vezes a gente tem um gosto por alguma coisa, não trabalha com aquilo, mas tem um gosto, parece ter uma facilidade em algumas coisas. Imagina quantas e quantas formaturas já não passamos, né? Colegiados, experiências e que trazemos conosco na nossa bagagem espiritual. Verdade. Porém, é de importância muito relevante que não busquemos trazer à tona isso para que não nos prejudique, né? Não prejudique o nosso processo aqui. Sim. É muito importante. Muito importante, porque tudo que a gente precisa para viver essa existência, para ter a evolução que a gente veio para ter, para alcançar, a gente já tem, né? Todo o subsídio para ter o avanço espiritual que a gente veio para ter, a gente tem, né? Então a gente é capaz de alcançar com êxito, né, a nossa formatura dessa existência, não é isso, amiga? É isso.
É só a gente prestar atenção e seguir o caminho. É verdade. Confiar em Deus. Confiar, sempre. É como Jesus falou, né, Silvia? Crede em Deus, crede também em mim. Se a gente caminhar assim, a gente vai acertar, vai ter essa certeza, esses passos, como a gente gosta de dizer, né? A gente vai firmando o passo nesse nosso caminhar. Sim. E às vezes, quando a gente tem dificuldade, Lúcia, a gente se afasta da prece, a gente se afasta da oração. E é justamente nesse momento que a gente precisa fortalecer o vínculo, né, com a espiritualidade maior, com Jesus, né, para poder sintonizar e receber o auxílio. Porque às vezes eles estão lá tentando pegar a gente no colo, tentando dar todo o carinho aos conselhos que a gente precisa, e às vezes a gente fica revoltado e faz um bloqueio nessa comunicação, não é assim, amiga? É. E daí a gente demora um pouquinho para voltar para o caminho, para tomar as deliberações adequadas, né? E se ao contrário, quando a gente tem uma dificuldade, a gente se sintoniza com o anjo da guarda, o mentor espiritual, com Jesus, e tem a fé necessária e faz essa conexão, as coisas clareiam. Não é assim? É verdade. Né? É verdade. Muito bom. Então, é esse caminhar aí, como você falou. E quando você estava falando, Silvia, sobre esse trabalho da espiritualidade que nos assiste, nós lembramos do sono, do momento do desprendimento, que é onde esses trabalhadores do mais alto, eles têm mais condições de nos inspirar, o nosso espírito protetor, o anjo de guarda. Então, o momento do sono é o momento mais propício para que haja trabalhar com a gente as ideias que nós precisamos para aproveitar melhor a experiência. Sim. Então, se preparar para dormir, é importante a oração, né, através da oração, confiar que todos nós temos um espírito protetor, um anjo de guarda que está sempre conosco, velando por nós, confiando em nós. E não apenas na inspiração no momento do sono, como também o acesso, muitas vezes, a experiências que a gente já teve. Porque no momento do sono, como fica tudo no nosso inconsciente profundo, às vezes a gente tem alguns registros. Então, prestemos muita atenção nos nossos sonos, porque às vezes o que parece uma bobagem, ou parece sem sentido, sem conexão, nada mais é do que as nossas experiências, que estão lá algumas vezes traumáticas e algumas vezes tão felizes, que nos trazem uma sensação de êxtase, né, de alegria, de contentamento. Então, que a gente sempre cuide também, que esse é uma forma de desprendimento também através do sono, né, Silvia? Muito bem lembrado, muitíssimo bem lembrado. Não dá para perder nenhum minuto, né? Porque todos os momentos, todos os segundos são importantes, né? E o sono, muito importante. Nossa, às vezes a gente está com uma dificuldade, um problema para resolver e parece que está difícil. Você dorme sem saber, no outro dia você acorda com uma clareza, né? O que será, né? O que será? Você respondeu. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa Alvorada Cristã. E nos despedimos com a certeza de que somos espíritos imortais, sempre guiados pelo amor, pela justiça divina. E convidamos a quem está nos ouvindo a participar do Centro Espírita Francisco de Assis, com grupos de estudos às terças às 7h30 da noite e às quartas às 20 horas. E às quintas-feiras com a palestra pública e após a palestra o passe, que começa às 20 horas. Obrigada a você e contamos com a sua presença nos próximos programas.